Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um tema um pouco polêmico, porém não tanto. E eu vim indicar 5 romances sem hot. Eu tô falando daquele tipo de romance em que dar as mãos é um ato muito importante na narrativa. Antes de tudo, eu queria pedir para vocês, se vocês se interessaram por esse conteúdo, curtirem, se inscreverem no canal, para que eu tenha uma noção do que vocês gostam, do que vocês não gostam. E agora vamos começar. Imagina tu, uma mulher que gosta de, entre uma leitura e outra, num momento de descontração, ler um livro de romance. Tá lendo um livro em que os personagens se conhecem, eles estão lá conversando, eles criam um vínculo, o sentimento vai se desenvolvendo e do nada, vira pornografia. E aí tu fica assim, não era isso que eu queria. Eu acho impossível que eu seja a única pessoa que lida com isso. Eu acho que tem muitas mulheres que gostam de romance, mas que gostam daquele romance leve, gostam daquele momento em que as pessoas estão se conhecendo e estão criando vínculo, sem cena hot, sem descrição gráfica, sem todas essas coisas. Porque assim, esse tipo de romance existe. Existem conteúdos de pessoas que indicam e gostam desse tipo de romance, só que existem pessoas que não gostam e não querem, e querem passar longe de preferência. Mas hoje parece que qualquer romance bobinho vira isso. E eu não acho que precisa disso para a história ser intensa, boa e incrível. E existem provas disso, porque existem livros muito bons que são românticos e não passam por essa fase. Existe um mundo literário em que um toque de mão é o gesto mais romântico do mundo. E aí aquele olhar, aquele toque de mão, aquela palavra de conforto vira uma emoção enorme por si só. E eu tenho total consciência que essa é a minha opinião. Mas se a tua opinião for um pouco parecida, eu vim indicar 5 romances que não têm essas coisas. 4 são de época e 1 é atual. O primeiro romance é Persuasão, de Jane Austen. E ele é aquele livro digno de cinema. Inclusive, eu acredito que não exista nenhuma adaptação para o cinema que faça jus à obra incrível que é Persuasão. Nesse livro a gente acompanha a história de Anne Elliot e do Capitão Wentworth. Na minha concepção, é o melhor livro da Jane Austen. Não é o mais famoso, mas é o mais maduro. Inclusive, foi o último livro que ela escreveu. A Anne não é uma heroína jovem, cheia de ilusões. Pelo contrário, ela é uma pessoa mais madura, que já passou por muitas decepções na vida dela e que tem uma prudência advinda da idade, das experiências de vida e de tudo que ela já vivenciou. A Anne carrega arrependimentos, fraquezas muito próprios dela. E o romance aqui ele não está em grandes declarações, mas em uma certa mágoa de um para com o outro. É uma história de segundas chances. E a gente fica como espectador pensando, tá, será que agora vai? E a gente reflete sobre muitas coisas nesse livro. O quanto a gente precisa dar o tempo para que a gente tenha um amadurecimento emocional. O quanto muitas vezes a gente ama os outros em silêncio. E eu acho que o mais importante para mim, o quanto a figura da Anne é uma figura absolutamente inspiradora. Porque ela é uma mulher que no silêncio faz muito por quem ela ama. É uma obra extremamente romântica, também nos faz pensar muito sobre a vida e sobre quem a gente é. E ela é sutil, elegante. Se tu é do time que leu Persuasão, não gostou, cara, dá uma segunda chance, porque não pode que só eu ache essa obra uma das mais incríveis da Jane Austen. O segundo livro que eu quero indicar é Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Também é um romance de época, e ele parece um pouquinho com os livros da Jane Austen, mas ele difere mais ou menos pela época em que ele é escrito. Porque ele é escrito já mais na parte da Revolução Industrial. Já tem algumas críticas sociais voltadas para exploração, para aquela lógica patrão-empregado, sem necessariamente tomar um lado, mas enxergando ali as dores dos dois lados. Depois que eu terminei de ler todos os romances de época da Jane Austen, uma alma muito bondosa me indicou esse livro e eu fiquei tão feliz. Porque eu achei que depois da Jane Austen eu não leria nenhum romance de época tão bom. E esse me surpreendeu demais e eu amei muito. Então, um pouco sobre a história. A história conta sobre a vida da Margaret Hale. E o par romântico dela, o nosso mocinho, é o John Thornton. Os dois são personagens que vêm de mundos completamente diferentes.
A Margaret é uma aristocrata, praticamente. Ela vive na alta sociedade. Já o John Thornton, ele é um comerciante. Ele é um patrão. Ele tem sua empresa e ele cresceu na vida empreendendo. A Margaret Hale nasceu rica e perde tudo. É um romance lento, tem muito atrito, tem muita coisa não dita e tem muita incompreensão entre esses dois personagens. Existe uma antipatia inicial. É enemies to lovers que falam. Mas justamente por isso, quando as coisas começam a se alinhar, a história fica muito legal. E aqui o romance ele nasce muito mais nas conversas, no conflito entre esses dois mundos que os dois vivem e neles tentando se entender ao longo do caminho. Eles não ficariam juntos se eles não amadurecessem com as suas experiências. E essa é a parte mais incrível dessa história, assim como em Persuasão. Os personagens crescem muito ao longo da história. E não é uma história que acontece rapidamente, é uma história de anos de vida. É um livro apaixonante e que eu recomendo demais. Principalmente para quem nunca experimentou um romance de época. Esse é um livro que é um pouco mais perto da nossa realidade hoje. Então, se fosse começar a tentar ler algum romance de época, seria um livro que eu recomendaria. O terceiro livro que eu quero indicar, sim, é da Jane Austen também. E é Razão e Sensibilidade. Eu amo Jane Austen, gente, não tem como esconder. Razão e Sensibilidade é maravilhoso porque ele não traz um romance, mas 2 romances absolutamente lindos ao longo da história. A gente acompanha 2 irmãs que são a Elinor e a Marianne, e elas são completamente opostas de personalidade. E esse é o legal da obra, porque a Elinor, ela é muito razão, ela sabe como lidar com as mais diversas adversidades da vida, mas ela não sabe expressar os sentimentos dela. Já a Marianne, ela é pura emoção. Então, se ela tá triste, ela tá muito triste. Se ela tá braba, ela tá muito braba. Se ela tá indiferente, ela não vai nem olhar na tua cara. E ambas, ao longo dessa história, vão aprendendo a ser o seu oposto. A Marianne, que era toda emoção, começa a entender que ela precisa ser mais racional. E a Elinor, que é toda razão, precisa aprender a demonstrar as próprias emoções, porque ela não é um robozinho. Os nossos mocinhos são pessoas incríveis, em especial o Coronel Brandon. Para mim, ele é uma figura maravilhosa, que ama desinteressadamente, mesmo que não seja correspondido nesse amor. Enfim, leiam Razão e Sensibilidade, é uma obra incrível, única, e o romance é um romance elevado a outro nível. Vou falar o óbvio, o quarto também é da Jane Austen, tá? Mas é o último de época que eu vou trazer, que é Abadia de Northanger. Esse ele é diferente dos outros. É quase uma sátira aos romances góticos da época. A protagonista é a Catherine, ela é uma jovem ingênua, cheia de energia, meio feia, como personagens da Jane Austen costumam ser. Ela gosta de dizer assim, ela não era tão bonita. E ela era apaixonada por livros, especialmente aqueles cheios de mistério, exagero. E é por isso que ela acaba no lugar em que ela estará, que será a Abadia de Northanger. Então ela enxerga suspense e drama mesmo onde não existe. E esse romance é um romance leve, divertido e muito fofo. Tem aquela pegada irônica da Jane Austen e é perfeito para quem quer algo romântico, mas também quer rir um pouco, quer uma história leve, tranquila. Acho que o que eu mais gosto em Abadia de Northanger é que são pessoas que não são excepcionais nem perfeitas. E agora o último livro é um livro contemporâneo e é Clube de Leitura dos Corações Solitários. O nome da autora é Lucy Gilmore. Ele é um desses livros que prova que romance não precisa ter hot, não precisa nem ter beijo para tocar e para fazer a gente suspirar pelos nossos personagens principais. Esse é um amor baseado em escuta, em conversa, em convivência e em troca, em enxergar o outro como ele é. E além de ter um romance muito bonito nessa história, existe o amor da amizade crescente de pessoas que aceitam tanto os lados bons quanto os lados ruins uns dos outros. E ele também fala de uma paixão em comum entre essas pessoas, em comum comigo, em comum contigo, provavelmente, se tu tá no meu canal,
que é o amor pelos livros. Nele a gente acompanha uma bibliotecária que se chama Sloan, e ela vive uma vida praticamente invisível na cidade em que ela mora. Ela não se considera solitária, mas ela tem uma vida claramente medíocre, com um noivo que ela não ama, numa vida que mais se desenhou para ela do que ela escolheu. E aí ela conhece um senhor chamado Arthur McLan. E dentro dessa amizade, ela conhece outras pessoas muito incríveis e que vão modificar completamente a vida dela. Inclusive o mocinho da história, que é alguém que aparece mais como uma figura de fundo, mas protetora. E ao longo dessa história a gente vê o Arthur McLan, a Sloan Parker, o nosso mocinho e mais alguns personagens da história se tornando pessoas absolutamente melhores pela convivência, pelo amor pelos livros e pelo amor que eles criam uns pelos outros. É um livro que vale muito a pena e é um livro contemporâneo, gostoso demais de ler e aquele tipo de leitura rápida e tranquilo. E é isso, gente. Então, se gostaram, deixem o like, que isso ajuda bastante na divulgação. Eu vou ficando por aqui. Beijinho e até a próxima.